Achismos da Bola. Apresentado por Nicolas Felipetti, Luiz Cláudio Klafke, Gabriel Batista e Kleber Polanic. O seu programa de análise do futebol brasileiro e europeu com uma boa dose de humor. Salve, salve, galera! Estamos aqui para o episódio 007 da Achismos da Bola. Esse episódio que vai falar muito de Copa América, Eurocopa e também de futebol brasileiro. Então, para a gente dar o início, mais um episódio, vamos chamar aqui a nossa equipe. Começando por ele, que na semana passada, após a eliminação de Portugal, ficou até doente, Gabriel Batista. Bom, boa noite, Nicolas. Boa noite aos colegas e aos ouvintes. Isso é mentira, né? Mas, como sempre, o pessoal desse programa tentando me derrubar. Mas vamos mais uma semana falar sobre futebol. Vamos aí. Agora ele, que está voltando de férias, mais animado e polêmico do que nunca, Kleber Polanic. Salve, salve, Nicolas e audiência mais amada desse Brasil, né? Sempre bom estar de volta e tô pronto pra falar tudo que tem que ser falado aqui no Achismos da Bola. E não podia deixar ele de fora, ele que esteve presente em todos os nossos episódios até agora, Luiz Cláudio Klafke. Salve audiência, salve mediador e colegas. Saudade que eu tava dos meus corintianos favoritos. Então agora que eles estão apresentados, vamos falar então de Eurocopa, a competição mais amada de seleções europeias, a grandiosíssima Eurocopa. Tivemos nessa semana a semifinal e no dia que estamos gravando, domingo à noite, tivemos a grande final entre Inglaterra e Espanha. Para iniciarmos, vamos só recapitular as semifinais. Na primeira semifinal, tivemos Espanha versus França e a Espanha venceu por 2-1. A França até saiu vencendo aos 9 minutos, mas aos 21, Yamal com assistência do Morata deixou tudo igual, e aos 25, Dani Olmo fez o gol da virada. Já no outro confronto, a gente teve Holanda e Inglaterra. A Inglaterra também venceu pelo mesmo placar, também saiu perdendo com o gol de Xavi Simons aos 7 minutos. Aos 18 de pênalti, Kane deixou tudo igual, e aos 89 minutos, o Watkins, com assistência do Palmer, fez o gol da virada, colocando assim a Inglaterra na final. Antes de eu prosseguir pra gente falar dessa grande final entre Espanha e Inglaterra, eu gostaria de perguntar pra vocês o que vocês acharam do confronto das semifinais, se foi merecida essa classificação da Espanha e Inglaterra, ou se a Holanda e a França mereciam estar nessa final de hoje. Olha, Nicolas, por mais que me doa falar que a Inglaterra merecia ter passado da semifinal, infelizmente é verdade. Começando pela Espanha. A Espanha acho que dominou praticamente quase o jogo todo contra a França, só nos últimos minutos, quando estava ganhando, a França apertou porque não tinha mais o que fazer. Mas mesmo antes de tomar gol e depois de tomar gol, a Espanha foi dona do jogo. Já a Inglaterra foi até surpreendente. Eu imaginei que a Holanda fosse atacar mais, dominar mais, o que até aconteceu no começo, mas depois realmente a Inglaterra fez talvez foi seu melhor jogo nessa Euro, na semifinal, e conseguiu a vitória de forma justa e mereceu. Então, a Espanha era visto que ia chegar na final, teve o melhor futebol do torneio desde o início, passou também pela Alemanha, que era, vamos dizer, a segunda melhor seleção a apresentar futebol, então a Espanha estava lá, já era visto que ia chegar, jogou melhor que a França também. No outro jogo eu achei que a Holanda ia chegar, como era meu palpite desde o início da competição, mas na semifinal não apresentou um futebol tão bom. A Inglaterra até parecia que ia mostrar para que tinha vindo para a competição, né? Então eu acho que não gostaria, mas eu acho que deu os melhores passaram para a final mesmo. Então, sobre os times, assim, eu acho que foi a final mais justa, tendo em vista só a semifinal. Acho que a Inglaterra deixou a desejar em outros confrontos, a gente até falou isso nos outros episódios, mas contra a Holanda a Inglaterra foi bem, teve o seu melhor jogo na Euro, assim, de longe, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Southgate parece até que tinha encontrado um esquema, colocou o Maino em definitivo na equipe, e então merecia. E a Espanha, desde o começo, vem sendo a melhor equipe do torneio, então já se esperava muito. E a França vinha passando mais na camisa pesada do que em outra coisa, então acho que foi bem justo o desenrolar dos dois jogos e a final. Já na grande final, a gente teve um primeiro tempo bem fraco entre Espanha e Inglaterra, até parecia que ia ser aquele jogo chato de se ver. A Espanha acabou tendo que logo no intervalo, perdendo seu principal jogador ali do meio campo, o Rodri, que teve que sair com lesão para a entrada do Zubimendi no lugar dele. E logo com um minuto do segundo tempo, o Nico Williams, com assistência do Yamal, colocou a Espanha na frente. Dali para frente, a Inglaterra começou a fazer suas trocas, tirou o pipoqueiro do Kane, colocou o Watkins, tirou também o Kobe Maino, colocou o Palmer aos 69 minutos. E 4 minutos depois da entrada,
acabou recebendo o passe do Berger na entrada da área, limpou o lance e bateu no canto direito do Unai Simon, que nada pôde fazer, e assim a Inglaterra empatou o jogo. Dali pra frente até pensava que podia, talvez, o Southgate ter sido o principal nome da final, depois das trocas. Mas aos 41 minutos da segunda etapa, com o passe do Cucurella, o Oyarzabal deixou a Espanha novamente na frente num cruzamento, onde o Pickford acabou saindo no contrapé dele, não conseguiu fazer nada para salvar a Inglaterra, ficando assim a Espanha na frente. E no finalzinho ali já, que o gol já saiu logo nos últimos minutos, ainda a gente teve uma chance da Inglaterra, onde o Dani Olmo, que já havia sido salvado contra a França, salvou também contra a Inglaterra. Acabou salvando uma bola em cima da linha e após uma grande defesa do Unai Simon, fazendo assim com que a Inglaterra não conseguisse chegar ao seu segundo gol. Eu queria o destaque de você sobre essa final entre a Espanha e a Inglaterra e também se é merecido esse título da Espanha. Foi realmente a melhor seleção, que melhor desempenhou durante toda a competição e principalmente na final? Ou teve alguma outra seleção que jogou melhor durante a durante a Eurocopa? E também a Inglaterra pode ter sido melhor na final no ponto de vocês? Olha, eu acredito que vai ser unanimidade, né? A Espanha foi a seleção que mais mostrou futebol nessa Eurocopa inteira, na fase de grupos, passou com 100% de aproveitamento, depois tanto no mata-mata continuou jogando um bom futebol, ganhando seus jogos. Já a Inglaterra passou mais no sufoco do que qualquer coisa. Não fez uma fase de grupos de brilhar os olhos, depois passou nos trancos e barrancos da Eslováquia, nos trancos e barrancos da Suíça, e só no último jogo contra a Holanda mostrou realmente um futebol. Então, eu acho que o título da Espanha é merecidíssimo. Pela final, achei que a Espanha jogou melhor também, mas teve mais momentos de Espanha um pouco melhor, depois passou a Inglaterra, voltou a Espanha, então foi mais equilibrado. Mas a Espanha é grande merecedora, sim, porque foi o futebol que desde o começo tá mais brilhando os olhos e acabou levando o título para casa. É bem isso que o Gabriel disse. A Espanha desempenhou melhor na competição e desempenhou também mais na final. Apesar de ter sido uma partida um pouco mais equilibrada, não foi tão disparelho assim. Mas a Espanha foi quem mereceu. E ali um detalhe, né? O Olmo deve estar nos sonhos do Kane, né? Porque ele já tinha participado, acho que se eu não me engano, ele joga no Leipzig, né? Já travou o Kane na Alemanha e agora ali salvou aquela bola no finalzinho, cara, que aquilo ali vale como um gol. Aquele lance ele era o empate da Inglaterra e se empata naquele momento, provavelmente a Inglaterra ia com mais força para a prorrogação e para os pênaltis. Então, acho que foi merecedor a Espanha jogou mais bola mesmo e mereceu, foi a melhor equipe da competição. Eu concordo com os colegas, eu acho que assim, a maneira que a Espanha se portou durante, principalmente o começo do jogo, assim, mostrou que a Espanha tinha uma melhor noção do que fazer com a bola, assim, acho que o De La Fuentes é um ótimo treinador, acho que pelo que ele fez com essa seleção da Espanha, não só nesse torneio, né, mas durante toda a preparação para a Euro, mostrava que a Espanha era uma favorita, era uma equipe a ser temida, e a maneira como ela mantinha a bola, né, a Inglaterra não conseguia sair da pressão da Espanha em momento algum, não conseguia criar, e mesmo perdendo o Rodri, que era uma peça-chave, a Espanha não sucumbiu a essa pressão, sabe? É, o gol do Palmer acho que deu uma sobrevida para a Inglaterra, mas o fato do Palmer não estar jogando já é meio que uma questão já, né? Como esse cara não estava jogando, e no final mais uma jogada de jogadores questionáveis, né? Então, tipo, cruzamento do Cucurella e gol do Oyarzabal, e coroa tudo que essa Espanha fez durante todo o torneio. E o Rodri, que jogou só um dos tempos na grande final, acabou sendo eleito o melhor jogador da competição. Vocês concordam com essa escolha da UEFA? Vocês acham que teve alguém que jogou melhor? E o que vocês têm a destacar sobre o Rodri nesse meio-campo da Espanha? Não concordo com ele ter sido eleito o melhor jogador, apesar do Rodri vir sempre em grandes performances. O Rodri é masterclass, né? Joga de terno. Mas eu acho que nessa Euro teve jogadores que desempenharam melhor que ele. Não que ele tenha sido ruim, longe disso, foi no mesmo nível que ele vem apresentando há muito tempo. Mas acho que outros jogadores tiveram mais destaque, como o Dani Olmo, por exemplo, o próprio Lamine Yamal, o Nico Williams, que fez uma grande final também. Então acho que talvez ele tenha ganho mais pelo nome do que pela performance. Repito, não fez uma Euro ruim, foi boa, mas tiveram outros jogadores que tiveram mais destaque. É, bem isso também, vou concordar mais uma vez com o Gabriel, porque ele não fez tudo isso nessa Eurocopa. Ele não foi nem o melhor da Espanha, na minha visão, né? Teve o Amal, que jogou muito
nessa competição. Talvez por ele ficar com o prêmio já do mais jovem, né? O melhor jogador jovem. Talvez por isso não deram o principal também para ele. Mas, cara, tinha o Carvajal ali também que fez uma boa competição. Tinha o Williams também que fez um dos gols. O Olmo que foi muito bem também. Só na Espanha ali já tem 3, 4 jogadores que foram melhores que o Rodri. Então acho que ali foi mais pelo conjunto da obra da temporada, alguma coisa assim. Mas na Eurocopa ele não foi essa peça fundamental. Então acho que não foi merecido esse prêmio de melhor jogador da competição pro Rodri. Eu acho que teria jogadores até na Espanha, na própria Espanha, que jogaram mais bola que ele. Acho que a Espanha é um time muito coletivo, né? Então, até mesmo o Rodri, que é um jogador de sistema coletivo no City, não se destacou tanto assim. Eu concordo com os colegas. Acho que, por exemplo, o Dani Olmo, pelo que ele foi importante, principalmente no mata-mata, merecia mais, assim. Acho que teve mais impacto. O Rodri não esteve, acho que no seu melhor, que a gente já viu ele jogando aqui apresentando, mas não é o que me incomoda também o Rodri ser o melhor do torneio. E já falando sobre Yamal, que foi citado, ele foi eleito o melhor jogador jovem da Eurocopa e talvez seja o nome que está saindo mais fortalecido da competição. Qual a opinião de vocês sobre Yamal e também sobre esse novo estilo de jogar da Espanha? Vocês acham que pode ter uma nova geração aí da Espanha que domine o futebol mundial? Nesse caso o Yamal sim, sem questionamento. Não tinha outro que não fosse ele para melhor jogador jovem. Inclusive ele poderia ter até concorrido ali como o melhor jogador mesmo, de fato, porque né, não só em dribles, mas ele deu muitas assistências nessa Euro, principalmente no mata-mata, assim, com um passe que a gente vê muitos jogadores jovens surgindo com dribles e finalização, mas o passe que ele tem, para mim, é o que mais impressiona, assim, a visão de jogo. Então, eu acho que ele se fortaleceu muito nessa Eurocopa. O valor de mercado dele subiu alguns zeros aí, provavelmente. A gente já viu que teve proposta do PSG para ele, né? Mas assim, ele conseguiu se mostrar ainda mais nessa Eurocopa como um grande nome da próxima geração. É verdade, ele se valorizou bastante. Ele já era bem conhecido, né? Vamos dizer assim, as pessoas já sabiam que ele era um craque, um futuro craque, no caso. Participou muito bem, agora com 16, fazendo 17 anos antes da final. Então, jogou muita bola. E a seleção da Espanha vai ter uma geração muito boa. Porque agora tem jogadores ainda, como por exemplo o Rodri, que vai seguir por mais alguns anos na Espanha, na seleção. Daí ainda tem Gavi, tem Pedri. É um time muito bom e que vai muito longe, ainda com o Williams, o Yamal. Então, nos próximos anos, a Espanha tem chance de brigar por muita coisa, né? Porque é uma base boa e tem jogadores extremamente eficientes e eficazes, né? Foi uma baita Eurocopa e os próximos anos devem ser muito bons ainda para a Espanha. É muito doido pensar que, assim, na última Euro deveria ter sido em 2020, né? Foi em 2021 por conta da pandemia. Mas se você for ver na pandemia, em 2020, o Yamal tinha 12 anos de idade, né? Então é um cara muito novo, é geracional. É um jogador que a gente vai falar pelos próximos 20 anos tranquilamente, assim, sabe? Sem medo algum de ser feliz. E é um jogador de extrema classe, de uma potência física e de habilidade muito alta. Então acho que assim, o Yamal vai dar muito o que falar ainda, e esse já é o primeiro torneio de impacto dele. Então acho que a Espanha está muito bem servida de um ponta criativo. E falando no Yamal, que presente de aniversário ele ganhou dele mesmo, né? Ele fez aniversário ontem, fez 17 anos e já é campeão da Eurocopa hoje. Mas mudando um pouquinho o assunto das seleções, agora falando sobre a Inglaterra chegar nessa segunda final consecutiva e acabar novamente perdendo, qual a opinião de você sobre a Inglaterra e também sobre o Kane que segue sem conseguir vencer nenhum título e até hoje, mesmo perdendo, acabou sendo substituído? Realmente, a maldição Kane continua, né? A Inglaterra está se tornando praticamente um Vasco das seleções que a gente zoava, sei lá, uns 10, 5 anos atrás. Porque chega, tá conseguindo chegar, mas não consegue beliscar nada. Então, é a maldição do Kane tá ganhando cada vez mais força e as pessoas vão começar a acreditar que isso realmente é real, porque é impressionante, a Inglaterra não consegue conquistar nada. Eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que o Kane vai ter que vir pro Inter, porque cara, eles são muito azarados esses dois, velho. Não é possível. Não é possível. O Kane não, cara, ele foi pro Bayern de Munique que ganha todo ano. O Bayern parou de ganhar. A Inglaterra tem talvez um dos melhores e maiores talentos dos últimos anos ali. Claro, todos jovens ainda, mas é uma boa seleção e ela não consegue nem desempenhar, né? Que a Eurocopa foi bem fraca, teve um jogo bom na Inglaterra. Mas não consegue, cara. Ele é inimigo do título. Eu acho que ele e Inter deviam se unir para ver se quebra esse jejum juntos, porque
Cara, que coisa horrorosa é isso. O Kane, pelo visto, vai se consagrar na história como um cara azarado, assim, sabe? Que não tem outra coisa. Não é que ele é mau jogador, longe disso. Acho que é um jogador com muito recurso, tanto pra criar quanto pra finalizar, assim, né? Ele pode ser tanto o arco quanto a flecha, mas mesmo assim não consegue o principal, né? A cereja do bolo, o título, né? O Pedro Raul tem título e o Kane não tem, então é muito absurdo, assim, de ver. Porque é isso, hoje foi um jogo que ele não apareceu no jogo, né? Tudo bem que o Bellingham também não apareceu, mas a culpa vai cair nas costas dele porque ele tem um histórico de não ter nenhum título. Então, quando ele tem a oportunidade de vencer, se ele não aparece assim, as pessoas vão realmente pesar pra cima dele. E é isso, né? Ele tem agora que tentar de alguma maneira reverter isso, né? Acho que o Bayern não vai ficar mais tanto tempo sem ganhar um título, né? Nem que seja uma Copa da Alemanha. Mas é realmente curioso de ver. O Kane, inclusive, essa temporada, o Kleber falou que é um jogador com muitos recursos, e ele que fez muitos gols essa temporada pelo Bayern, e mesmo assim, foi uma temporada surreal do Bayer Leverkusen que acabou conseguindo levar o título lá na Alemanha. E pra gente voltar Só um detalhe, só um detalhe, Nicolas, mas o que me pega muito é que o Kane, vamos dizer, é um dos principais da seleção, e ele ser sacado numa final, sendo o capitão, sendo a referência, cara, isso é complicado. Porque, cara, ele não pode sumir, a referência não pode sumir nesses jogos. Até o Kleber falou que o Bellingham não foi tão bem, mas o Bellingham foi muito melhor que o Kane, cara. Ele participou pelo menos da jogada do gol, teve algumas chances, participou de alguns lances bons, mas o Kane sumiu, cara. Ele foi substituído na metade do segundo tempo e, cara, não fez falta pra Inglaterra. Isso é um absurdo, cara. o Kane se complica bastante nessa. Talvez, quem sabe, começa até a ser pensado se realmente deve continuar sendo ali o capitão dessa seleção. E pra gente continuar, então, pra gente voltar ali um pouquinho no tempo, lá no episódio 002 das Xismos da Bola, a gente fez algumas previsões pra Euro e algumas dessas opiniões foram sobre as decepções. O Gabriel e o Kleber citaram que a França seria uma decepção, já o Luiz citou a Itália. Vocês ainda acham que essas seleções foram decepções na Eurocopa ou teve algumas outras seleções que foram mais decepções que essa? Sem dúvida, a Croácia é a maior decepção, mas também quem poderia imaginar, não é? A Itália é uma decepção, sem dúvida também. Cair nas oitavas acho que não estava nem de longe no planejamento. A França é difícil você dizer que uma equipe que chegou na semifinal é uma decepção. Porém, a França era talvez a franca favorita à conquista do título. Então, cabe esse pensamento de talvez ser uma decepção. Eu acho que o próprio Mbappé disse que foi uma decepção, para eles mesmo, eu acredito que tenha sido uma decepção. Mas chegaram na semifinal, né? Então é difícil dizer se foi uma decepção ou não. Como bola jogada, a França até dá para dizer que foi uma decepção, mas como desempenho, não. Chegou na semifinal, não tem nem como dizer que foi uma decepção. Podia mais, podia ser campeão, tinha talvez o melhor grupo, tinha, mas longe de ser uma decepção. A principal decepção foi a Croácia caindo na primeira fase e a Itália, que foi a primeira grande a ser eliminada, ter vindo de título, apesar de que a Itália, né, como a gente já comentou outras vezes, não foi nem para as últimas duas Copas, então já era esperado. Mas a maior decepção é a Croácia, sem dúvidas. A Croácia não passar da primeira fase é a principal de todas. Acho que é importante a gente sempre relembrar que só tem decepção quando se há expectativa, né? Só tem expectativa em quem você acha que vai entregar alguma coisa. Então, eu acho que a França ainda é uma decepção no sentido de que a França não jogou nenhum, assim, nem metade do que se espera que essa França jogue, assim. E enfrentou seleções que jogaram abaixo durante o torneio, por isso que chegou na semi. Então enfrentou a Bélgica, que a gente aqui literalmente falou todo o nosso ódio com a Bélgica por ter feito cera contra a Ucrânia. Então não estava jogando bom futebol. E enfrentou Portugal, que a gente também falou que não estava jogando um bom futebol, né? Goste ou não, pode falar que mas não estava jogando o que Portugal deveria jogar com a seleção que tem. Então a França O eliminou duas pessoal vai seleções pistolar. abaixo e também estava jogando abaixo. Quando enfrentou uma seleção que estava jogando bem, foi eliminada e sofreu 2 gols relâmpagos, não deu nenhum tipo de reação, assim, sabe? Então acho que a França ainda é uma decepção, mas não chega nem aos pés da Croácia, que foi algo bizarro, assim, de não conseguir vencer a Albânia, né? Então, tipo, era o jogo de 3 pontos, era o jogo pra você passar em terceiro até. Mas não conseguiu isso porque foi a maior decepção desse torneio.
Outra previsão que a gente tinha feito foi quem seria a grande surpresa da competição. O Gabriel e o Kleber foram mais pelo lúdico e acabaram citando a Albânia do Silvinho, que acabou nem passando de fase, ficou em último no grupo com Espanha, Itália e Croácia. E o Luiz acabou citando a Holanda, que caiu na semifinal. Vocês têm algum destaque em relação à campanha da Holanda, especialmente? E também sobre como foi a Albânia num grupo bastante complicado? Olha, Nicolas, eu discordo completamente de você de dizer que a Albânia não foi uma surpresa. Tudo bem, não passou de fase, mas vamos falar de nível técnico? Vamos falar de futebol jogado? A Albânia surpreendeu, cara. Na primeira partida fez um gol rápido contra a Itália, que depois conseguiu virar nos trancos e barrancos com jogadas aéreas, mas a Albânia não jogou mal. Depois contra a Croácia, arrancou um empate, perdendo a oportunidade de ganhar a partida, poderia ter ganho aquela partida. E depois contra a Espanha já reserva. Aí realmente foi o jogo mais abaixo da Albânia, mas também não jogou mal, perdeu de 1-0. A gente sabe que a Espanha é dura mesmo a reserva, mas assim, teve oportunidades claras de passar de fase, inclusive. Então, pra mim, a Albânia surpreendeu sim. Já a Holanda, não acho que é uma surpresa. A Holanda eu já esperava que chegaria pelo menos ali nas quartas ou nas semis. Mas pra mim, a surpresa é a Albânia. Eu ainda estou fechado com o Mestre Silvinho. O Gabriel é completamente dodói. Para uma seleção que tu não espera nada, se ela fizer um nível de desempenho de 0 a 10, 2 já é alguma coisa. Então aí encaixa, né? A Albânia ninguém esperava nada. Então, por isso sim. E a respeito da Holanda, cara, a Holanda fez uma baita Eurocopa. Porque se fosse ver no início, ninguém tava palpitando que tinha chance de título. E conforme foi indo, todo mundo começou a ver, talvez ali, quem sabe, se ajeitar uma coisinha ou outra dê para ganhar. Então chegou até a semifinal, jogou bem. A defesa era um pouco furada, vamos dizer assim, não, era uma peneira às vezes, mas conseguiu chegar, foi bem, acho que foi um bom desempenho da Holanda. Não era cotada como uma das favoritas, chegou até a semifinal, bom desempenho, mas é aquela coisa, né? Sempre se espera que a Holanda vá ganhar. E no final das contas ela tem uma Eurocopa só e 100 Copas, né? Mas isso é uma das maiores injustiças, eu acho, futebolística, a Holanda não ter uma Copa do Mundo, pelo menos, e não ter mais uma Eurocopa, porque a Holanda sempre tem bons jogadores, mas não consegue ganhar. É impressionante. Eu concordo com a visão do Gabriel. Eu acho que a Albânia se esperava nada, mas não se esperava só nada. Se esperava que a Albânia fosse humilhada pela Itália, que a Albânia fosse humilhada pela Espanha, que a Croácia vencesse desse show. E não aconteceu nada disso, né? Muito pelo contrário, a Albânia assustou a Itália, empatou, quase ganhou da Croácia e contra a Espanha, mesmo reserva, foi a campeã do torneio, inclusive com o gol do Dani Olmo que a gente citou aqui, né? Então em qualquer outro grupo, a Albânia passaria de fase pelo futebol apresentado pela Albânia. Mas infelizmente o sorteio é isso e não tem o que fazer. Eu acho que a maior surpresa, na minha opinião, agora com o torneio já passado, foi a Turquia. Eu acho que essa Turquia apresentou um futebol muito bom e foi avançando assim de adversários difíceis, sabe? Então enfrentou uma Áustria que jogou muito bem e conseguiu vencer. Conseguiu também fazer um jogo muito bom contra outras seleções assim que você esperava que fosse um jogo pau a pau. Aquele jogo contra a Geórgia, inclusive, né? Que são duas seleções que você não espera nada, mas foi um jogaço, assim. Então acho que a minha maior surpresa foi a Turquia pelo futebol apresentado e pelo fato que, assim, o poder de fogo da Holanda era muito forte e a Turquia não aguentou e recebeu a virada, mas por pouco também não chegou na semifinal, né? Seria algo também histórico também. Então acho que a Turquia foi a principal surpresa no torneio. É, bem lembrado pelo Kleber. A Turquia foi muito bem nessa competição, porque essa realmente ninguém esperava e chegou muito bem. E a Áustria, eu acho que de futebol, assim, de desempenho, eu acho que a Áustria foi melhor ainda, tipo, em desempenho, né? A Turquia chegou mais longe por competência e tudo mais, né? Mas em futebol jogado, eu gostei muito da Áustria. Achei que tem uma seleção bem interessante. E só mais um ponto ali que os guris disseram. A Albânia, ela se sobressaiu porque ela pegou exatamente as duas que a gente trata como decepção. Tipo, foi mais pelas grandes seleções, né, essas duas que a gente esperava mais ter ido mal, do que a Albânia ter desempenhado tão bem assim. Ela pegou as duas decepções da Copa no grupo e a campeã. Só pra falar, Nicolas, a gente acho que não pode deixar de falar da Suíça também. Suíça foi outra surpresa, assim, não tão surpresa, porque já tinha feito outras competições boas, eliminando França, por exemplo. Mas, cara, a Suíça merecia ter chegado na semifinal. Jogou muito melhor que a Inglaterra.
acabou sendo desclassificada nos pênaltis, mas foi um grande futebol mostrado pela Suíça também. Vocês citaram a Áustria, a Turquia, também a Suíça. Eu ainda colocaria nessas menções honrosas ali a Romênia, que num grupo ali que todo mundo ficou com 4 pontos, foi a seleção que mais se sobressaiu naquele grupo. Ficou inclusive na frente da Bélgica no grupo E e acabou nas oitavas, pegou uma Holanda que acabou vencendo por 3-0, mas eu acho que dentro dos padrões da Romênia acabou fazendo uma grande competição. Não sei o que vocês acham, se querem trazer algum destaque sobre a Romênia, se não concordam com a opinião. Na verdade a Romênia surpreendeu no primeiro jogo, né? Ganhando da Bélgica, que ninguém esperava, mas depois eu acredito que foi mais do mesmo da Romênia ali. Empatou um jogo, perdeu outro, depois perdeu para a Holanda nas oitavas sem muitos sustos para a Holanda. Foi a grande surpresa mesmo, foi o primeiro jogo ganhando da Bélgica. Meu destaque sobre a Romênia é o jogador do cabelo azul. É uma boa lembrança aí da competição. E o destaque da Romênia é o fato de que hoje estava tendo a final e a principal TV da Romênia estava passando o casamento do filho do Raj, que jogou a Eurocopa. É um bom destaque. Mas pra gente continuar então, a gente também citou ali as previsões para o melhor jogador da Eurocopa. O Gabriel acabou citando o De Bruyne da Bélgica, o Kleber citou o Havertz da Alemanha e o Luiz citou um finalista, citou o Bellingham. O que vocês acharam da atuação desses jogadores durante toda a competição? Nesse caso de longe eu fui o que mais errou, né? De Bruyne realmente não apareceu muito. Havertz até fez uma fase de grupos boa, mas depois sumiu também. Bellingham chegou na final, mas eu não gostei da Eurocopa do Bellingham, tirando aquele gol de bicicleta, fez gol no primeiro jogo também, mas assim, a gente esperava talvez muito mais do Bellingham nessa Eurocopa. Não vi assim uma grande atuação do Bellingham, até mesmo no jogo que ele fez o gol de bicicleta, não estava jogando bem, tirou o gol de bicicleta da cartola ali e depois a Inglaterra conseguiu a vaga, mas desses três, acho que a gente citou aí, óbvio, eu fui o que errou mais, porque o De Bruyne realmente não. Mas eu acho que a gente não teve sucesso em tentar prever quem seria o grande destaque. Foi mais ou menos isso, né? O Bellingham teve os momentos de brilho, né? Tipo, os momentos que o craque tem que aparecer, ele apareceu. Não apareceu na final hoje, né? Participou até do gol, do primeiro gol da Inglaterra, mas não foi muito além disso, né? Então, a gente não acertou. Mas o Bellingham, acredito que desses três foi o que melhor desempenhou ainda na competição, mas para a alegria do Vinícius Júnior, ou talvez não, que não sei se ele vai ganhar ainda o melhor do mundo depois da patética apresentação na Copa América. Jogou um jogo bem. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Sobre as previsões, é assim, o De Bruyne a gente escorraçou, porque a gente escorraçou a Bélgica em geral. O Havertz que eu falei, não acho que foi uma Eurocopa ruim do Havertz, tá? Mas eu acho que a Eurocopa do Havertz vai ficar mais marcada não pelos gols que ele fez, mas sim pelo fato de que talvez o Füllkrug poderia ter sido titular, assim. Todos os jogos foi falado sobre duas alterações na Alemanha. O Wirtz jogar no lugar do Sané e o Füllkrug jogar no lugar do Havertz para ser um 9, um puro 9. Então acho que fica mais a discussão do que realmente é o desempenho dele. Acho que o Musiala, por exemplo, foi melhor jogador da Alemanha, então acho que passa longe. E o Bellingham, se não é aquele gol de bicicleta, a Inglaterra tinha sido eliminada. Perfeito. Mas também não tem nada assim que você olhe e fale, o Bellingham mostrou por que que ele é o cara, por que que ele é o 10. Não. Mas, por exemplo, o Vini estava suspenso, né? De repente, contra o Uruguai, ele ia fazer a mesma coisa. Não um gol de bicicleta, mas tipo um gol decisivo que ia fazer o Brasil passar de fase e o Brasil poderia estar hoje jogando a final. Mas estava suspenso. Então é uma diferença de um pro outro. Mas acho que também é um torneio bem abaixo do Bellingham. Acho que a gente passou bem longe nas previsões. Então, pra gente finalizar sobre as previsões que foi falado, a gente falou também os campeões. O palpite do Gabriel seria a Bélgica. Já o Kleber, por incrível que pareça, ele citou o Portugal como campeão. Já o Luiz, durante toda a Eurocopa, manteve seu palpite, sempre falou que a Holanda seria campeã e acabou que ninguém acabou acertando. Mas a Bélgica dessas citadas foi a que mais decepcionou, como a gente todos concordam. Sobre as outras seleções, Portugal e a Holanda, a gente também já citou aqui. Tem algum outro destaque que vocês gostariam de fazer sobre esses palpites?
Realmente a Bélgica foi um delírio coletivo, meu. Eu achei que esse último suspiro da geração Bélgica ia trazer algum fruto, mas passou longe. Eu falei de Portugal, que eu falei que se Cristiano Ronaldo fosse pro banco, aí ia ser um momento que o ataque ia deslanchar e Portugal ia ser campeão. Ele não foi, né? E Portugal também não foi campeão. Então segue o jogo. Continuo firme que eu acertei meu palpite. O que eu acho bem interessante é como o amor e o ódio andam juntos e podem um se transformar no outro, né? O Gabriel apostou que a Bélgica ia ser campeã e durante a competição ele tinha ódio à Bélgica. Tu vê como as coisas mudam. E daí o Gabriel, que ama Portugal, e o Kleber odeia o Gabriel, eu acho, né? Porque ele falou o tempo inteiro mal de Portugal, falando mal um pouco também do Cristiano Ronaldo, sabendo do amor do Gabriel pelo Cristiano Ronaldo. Se inverteu durante a competição e virou uma loucura. Meu Deus do céu, o amor e o ódio estão muito ligados mesmo. E com esse palpite do Luiz, a gente só termina com aquela frase: o Luiz é um homem fiel, então, porque ele seguiu aquela linha da Holanda e foi até o final. Cara, Acreditei em ele uma torce pro mentira. Inter. Ele torce pro Inter que não ganha nada há, sei lá, 20 anos. É óbvio que ele é fiel. Ah, eu acredito que uma hora vai chegar, né, pros escolhidos. Que eu só acredito. Olha, meu dedo é muito podre para escolher time. Meu Deus do céu. Se eu abrir aqui meu time da NBA e da NFL, vocês vão chorar. Porque, cara, meu dedo é muito podre para escolher. E, ó, e seleção pelo jeito também. E pra gente então fechar o assunto sobre a Eurocopa, a gente teve algumas despedidas durante a competição. Tivemos a despedida do Toni Kroos do futebol, tivemos também a despedida do Jesus Navas da seleção espanhola e do Giroud também da seleção francesa. E tivemos as despedidas de Modric e Cristiano Ronaldo da Eurocopa. Pode ser que ainda tenha mais alguns nomes que não voltem a jogar a Eurocopa. Algum destaque sobre esses jogadores e sobre suas últimas cartadas pelas seleções? O destaque é o choro, né? É muito triste, realmente. Jesus Navas, Giroud, caguei. Agora, Modric, Toni Kroos e Cristiano Ronaldo realmente é triste, né? Mas a gente sabia que esse momento ia chegar. Tentamos nos preparar para esse momento, mas era impossível. Muito triste. Ai, que triste, tô chorando. Você é um canário dos maiores. Pô, com todo respeito, eu fico chateado com o Toni Kroos, né? O Toni Kroos se aposentar, jogando a bola que ele jogou, inclusive na Euro, é triste, né? Agora o Modric e o Cintura, eles jogaram bem abaixo, viu? Bem abaixo. Então tá na hora mesmo. Às vezes é difícil dar o tchau, mas é necessário. Agora o Toni e o Kroos, né? Podia ficar mais um tempinho, viu? O Kroos tinha bola para jogar mais um tempo ainda, né? Ele parou no auge, né? Parou numa parte boa, parou ganhando. Mas realmente vai começar a mudar os personagens agora, né? Os nossos ídolos, menos o ídolo do Kleber, né? Que não gosta de chamar lá. Mas estão indo. Mas, cara, tá vindo uma geração boa, hein? Tá vindo uma geração boa também. Tem que É, avisar, né, Luiz? Que tem que parar no auge, né, mano? Não pode ficar carregando, porque senão fica difícil defender. o Toni Kroos ali se despedir dá uma tristeza porque ainda tem muito futebol para perfilar pelos gramados, mas infelizmente preferiu parar no auge. Como o Kleber destacou, eu acho que o Cristiano Ronaldo talvez da seleção poderia ter se despedido ali um pouco antes. É um craque, faz muitos gols ainda lá fora, na Arábia, onde está jogando atualmente, mas já na Copa já tinha mostrado que para a seleção talvez já não era mais momento. O E Modric será que ele não vai pra Copa ainda? tem essa incógnita, porque a princípio até agora ele não decretou sua aposentadoria da seleção. Se falou muito das despedida da Eurocopa, mas não falou sobre uma despedida dos gramados e muito menos da seleção como um todo. Hein, Gabriel, não te pega mais uma Copa ainda? Pô, só uma? Me pega mais 3, mais 4. Dá mais Copa pro homem, pô. Isso, dá mais. Dá mais. Aí ele passa mais vergonha, eu dou mais risada. Eu quero isso. Joga mais duas Copas, por favor. E em relação ao futebol apresentado durante a Eurocopa, vai deixar saudades da competição ou vocês acharam um futebol muito fraquinho que poderia ser melhor a Eurocopa desse ano? Bom, vai deixar muita saudade, né? Ter um joguinho à tarde ali, para quem consegue ver, é muito bom, né? Principalmente porque a gente teve os grandes jogos de equipes pequenas foram muito bons, como vocês falaram, Turquia e Áustria, grandes jogos, Turquia e Geórgia.
aquele jogo que a gente não espera nada e de repente vira um jogão. Então, a gente vai sentir muita falta de ter esses jogos aí na tarde, de manhã também. Foi muito bom esse comecinho de Eurocopa, principalmente na fase de grupos, que tinha 3 jogos todo dia. Vai fazer falta. Ah, um joguinho durante a tarde sempre vai bem, né? Um joguinho, top, uma programaçãozinha com futebol em alto nível, né? Em bom nível. Mas o que me chamou a atenção nessa Eurocopa foi o nível desses jogos que a gente não esperava muito. Que os melhores jogos, eu acho que foi dessas seleções que a gente não esperava nada e entregava muita coisa. Porque nos principais jogos, entre as grandes camisas da Eurocopa, sempre era um jogo truncado, um jogo meio feio, um golzinho ali, um golzinho ali. Mas os jogos que a gente não esperava nada desempenharam muito bem. Então vai fazer falta, assim, a Eurocopa e esperamos pelos próximos. Eu vou até um pouco mais longe. Acho que assim, é sempre bom ver futebol, né? Eu vejo até a terceira divisão da Índia quando eu tenho tempo. Foda que tô sem tempo, né? Mas é muito bom ver futebol. Só que, meu, é algo que eu vou falar, né? A gente bate tanto na Copa América. Vou bater um pouco na Eurocopa agora também. É uma competição que o máximo que o artilheiro tem, tudo bem que são 6 artilheiros quase no todo, mas é 3 gols. Ele tem mais gols contra do que, tipo, um jogador com mais gols no geral. Então, assim, o guardiolismo tá realmente matando o futebol, né? É muito triste, assim. Não é à toa que quando tem um Uruguai. Uruguai não, perdão, vou de novo. O guardiolismo tá realmente matando o futebol, né? Isso é muito triste. Não é à toa que quando tem um Turquia e Geórgia, né? Que é um jogo que você espera nada, vem uma briga de foice tão boa, mas tão boa, que é o melhor jogo do torneio. Porque é duas seleções que querem, mano. Bora fazer o gol aí, rapaziada, porque é o jogo, é agora, 3 pontos ou nada. E aí não tem lateral direito invertido, o quatro artista ali no meio. Não, não tem. É o Arda Güler ali, moleque rabiscante, mete um chutão, golaço. Aí o Kvaratskhelia também. Então, tipo, realmente acho que isso influenciou muito no nível do jogo. Aí quando você tem um Holanda e França, é um joguinho triste, amarrado. Portugal e França, nossa, jogão, jogão, jogão. Nossa, também difícil, difícil. Então, realmente, né, fica aí todo o meu ódio ao senhor Pepe Guardiola. Não vejo a hora dele se aposentar logo, pra acabar com isso aí. Que isso? Inclusive, eu gostaria de perguntar a opinião do Gabriel e do Luiz agora sobre essa opinião sobre o Pepe Guardiola, se concordam que o futebol tá sendo morto por ele ou se o futebol só tem a ganhar com o Pepe Guardiola. Bom, o Kleber é um homem do ódio, né? Ele odeia muito. Me odeia o Cristiano Ronaldo, odeia o Guardiola agora pelo jeito. Então, não dá pra levar muito a sério essa opinião do Kleber, porque ele é um homem que deixa os sentimentos aflorarem muito. Então, eu acho que talvez ele não deva pensar isso racionalmente. Ah, eu sou daquele time que gosta, vamos dizer, do Klopp, né? Mas é importante ter o Guardiola também. É um baita treinador, fez muita coisa boa pelo futebol, mas realmente tem algumas coisas ali que as pessoas tentam copiar ele e fica complicado. Mas, como o Gabriel disse, o Kleber é muito do ódio, né? Ele odeia muita coisa. Todo mundo acha que eu tô louco, né? Até o momento que a minha loucura vira arte, né? Mas tudo bem. Maluco é o psiquiatra que deu alta. E o Guardiola pega vocês numa seleção brasileira ou não? Olha o momento da seleção brasileira, cara. Qualquer um pega ali. Traz o Silvinho, traz o Lisca doido. Olha o nosso momento, a gente tá podendo escolher muito. Guardiola, poxa, ia cair do céu. Pra mim, se os jogadores deixarem só o técnico participar da rodinha de conversa antes dos pênaltis, já tá valendo. Tendo visto os últimos nomes, né? Aí até me apetece um pouco. Então, pra gente seguir, vamos falar antes do nosso patrocinador, Felipe de Lanches. Você que é de Canela ou região da Serra Gaúcha e gostaria de marcar aquele futebolzinho com os amigos e depois comer um churrasco ou apenas assistir o seu time do coração, entre em contato com o Dirceu Felipe 54 99643 3050 e aproveite seus momentos da melhor forma possível. Você também pode marcar seu futebol ou ir assistir o seu time no endereço Rua Constantino Fernandes Raimundo 400, no centro de Canela. Então agora, para irmos para o próximo assunto, vamos falar de Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil. Essa semana tivemos a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos também início da 17ª rodada e tivemos os jogos da Copa do Brasil, que faltavam os times gaúchos entrarem em campo.
Na 16ª rodada, os resultados foram esses: Grêmio 0, Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 1, Bahia 3, Vasco 2, Corinthians 0, Palmeiras 3-1 no Atlético Goianiense, Criciúma e Fluminense 1-1, Flamengo 1, Fortaleza 2, Vitória 0, Botafogo 1 e Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Foram ainda adiados dessa rodada Red Bull Bragantino e Internacional por conta do jogo do Internacional pela Copa do Brasil, jogo de ida, e Cuiabá e Juventude, já que Juventude e Internacional se enfrentavam pelo jogo da ida. Já pelo início da 17ª rodada, a gente teve no sábado Bahia 1, Cuiabá 2 e Cruzeiro 2-1 no Red Bull Bragantino. A rodada tem ainda início durante essa semana, provavelmente quando o programa ir ao ar, os jogos de terça já terão acontecido e os jogos de quarta estarão acontecendo. Antes da gente seguir, gostaria dos destaques de vocês sobre a rodada, os principais jogos ali, o que vocês viram dessa 16ª rodada e também dessa 17ª rodada que teve início ontem. Sim, o destaque é que o Augusto Melo virou presidente para quebrar tabus, né? Nós já tínhamos perdido do São Paulo em Itaquera, que era um grande tabu, e agora perdemos para o Vasco depois de 12 anos. Então o homem veio para romper tabus. Ele é o fundador daquela página do Facebook, Quebrando o Tabu. Ele está empenhado em quebrar todos os tabus rumo ao declínio do Corinthians. Corinthians tá rebaixado já, será? Cara, nem é já, viu? Vou te falar que não é nem de agora isso, viu? Já faz bem umas 5 rodadas, talvez. Vocês estão esperando eu falar do Corinthians? Eu não vou falar não, rapaziada. Pode seguir aí. E em destaque das rodadas, Gabriel, Luiz, Kleber, não gostariam de acrescentar mais nada? O destaque da rodada foi a derrota do Flamengo em casa pro Fortaleza, né? Com um pênalti que vou te contar, viu? Olha, já não é a primeira vez que a gente tá falando de pênaltis duvidosos, no mínimo, do Flamengo no campeonato. É bem a terceira vez que a gente tá falando isso. Teve o pênalti contra o Fluminense, agora teve esse contra o Fortaleza, que, cara, eu nunca vi isso, velho. E é sempre pro Flamengo. A gente não quer falar que é roubo, né? Porque é leviano da nossa parte. A gente sabe que a arbitragem é ruim. Mas é impressionante. É talvez uma baita coincidência, que é sempre pro Flamengo. Os 3 pênaltis mais absurdos do campeonato foram dados pro Flamengo. Mesmo assim, conseguiu perder em casa pro Fortaleza, que tem um grande time. Aproveitando essa deixa do Gabriel sobre o jogo do Flamengo e Fortaleza, onde o Flamengo era o atual líder do campeonato e o Fortaleza do Vojvoda percorria ali pelo 8º, 9º lugar do campeonato, o Fortaleza novamente fez um ótimo jogo contra o Flamengo e acabou vencendo por 2-1 no Maracanã. E em relação já à 17ª rodada, eu gostaria que vocês citassem essa derrota do Bahia pro Cuiabá, o Bahia que tá brigando no topo da tabela, ali entre os 6 primeiros, e o Cuiabá que tava brigando contra o rebaixamento até então. A Bahia acabou perdendo em casa, o Cuiabá venceu por 2-1. O que vocês têm a destacar sobre o campeonato que o Bahia faz e também o campeonato que o Cuiabá está fazendo? Bom, eu até comentei com o Kleber em particular que estão todos empenhados em foder com o Corinthians. O Augusto Melo talvez seja o mais empenhado, mas todos os outros também estão muito empenhados. Então, se você pega um jogo, para e pensa, qual resultado nesse jogo iria foder o Corinthians? E aí você aposta nesse resultado. Já é até considerado renda fixa em muitos lugares do Brasil. Você apostar no resultado que vai foder o Corinthians. Então, assim, é óbvio que o Cuiabá ia ganhar do Bahia fora de casa, que ninguém tá ganhando. Tudo para o declínio desse time. Então, zero surpresa. É óbvio que tudo que vai foder o Corinthians vai acontecer nesse campeonato. Eu já aceitei isso. Só tenho a dizer, o Cuiabá voltou. Não, o Cuiabá é um time que você pode esperar de tudo menos o normal, né? Pode esperar um resultado desse. Aí daqui a pouco o Cuiabá joga em casa contra o Fluminense e toma 5-0. O Fluminense que não tá acertando nada, né? Você vê, o Cuiabá é um time maluco. É um time que uma hora não consegue ganhar jogo nenhum. Daqui a pouco mete um 5-0, daqui a pouco mete uma vitória no Morumbis. Então é um time imprevisível. E eu concordo com isso que o Gabriel falou, né? O resultado que mais vai foder o Corinthians é o que vai acontecer, rapaziada. Então, se você tá aí com R$ 20 pra apostar na PagBet, tá aí a dica da semana pra você. Eu só achei um desrespeito do Kleber, porque o Flusão tá vindo. O Flusão garantiu 1 ponto nessas últimas rodadas aí, ó, cara. Começou a reação. E falando em PagBet, falando em Paquetá, nessa semana surgiu também boatos do Paquetá e do Claudinho no Flamengo.
Caso essas chegadas realmente aconteçam, o Flamengo ganhará ainda mais protagonismo total no futebol brasileiro ou ainda tem briga contra algumas equipes no Campeonato Brasileiro? O Flamengo tá brincando de Master League, né? Já ligou, foda-se, tá contratando só jogador bom. Tu não vê um rumor de negociação do Flamengo com um jogador questionável. É só jogador que você fala, não, esse cara é bom. Então, assim, o Flamengo, ele vai só no certeiro. Ele vai só aonde tá precisando, nos jogadores bons que já sabe que é bom, não faz grandes apostas. Então, assim, é fácil pro Flamengo. Só vai lá, pega um cara, tá, 18 milhões, tá bom, venha. Tipo, não tem muitas dificuldades. Aí eu vou ter que Eu já discordar de tá. ti. Aí eu vou ter que discordar de ti. O Flamengo trouxe o Carlinhos do Volta Redonda esse ano. Carlinhos é ótimo jogador. Ótimo jogador, fez um carioca muito bom. Já era um grande jogador na base do Corinthians, eu acompanhei de perto. Fez uma copinha excelente, porém tinha vários problemas extracampo, que pelo que parece agora foram resolvidos. O Tite já conhece ele dos tempos do Corinthians. Então, assim, não foi uma aposta. O Flamengo precisava de um centroavante para essa reserva do Pedro, porque o Gabigol tinha sido punido pelo doping. Então, eu não vejo essa contratação como ruim. O cara fez um excelente campeonato carioca, entrou contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. No Mineirão não, perdão, na Arena MRV fez gol. Então, assim, não é um jogador que vai ser titular, mas é um cara que vai agregar no elenco. Eu não acho essa contratação ruim, não. Eu já tava indignado com o Palmeiras trazendo o Felipe Anderson. Daí agora o Flamengo com Claudinho. Ah, aí fica complicado. Aí Paquetá. Ah, com dinheiro é muito fácil. Ah, né? Falar o quê, né? Meu time tava muito feliz de trazer o Charles do Midtjylland, né? Então é complicado falar dos outros. Mas acho que o Caldinho, né? O grande Caldinho é um jogador muito bom. Jogador diferente, assim. E que fez naquelas piores escolhas possíveis, né? Foi pra Rússia, passou um ano e explodiu uma guerra, né? Assim, uma das maiores sortes da história, né? Então acho que pra ele é bom pro Flamengo, é bom pro nível do futebol brasileiro, só é ruim pra todos os outros times, né? Que vão ter que enfrentar o Caldinho. Kleber, se acalme. Balotelli's coming. E aproveitando ali o assunto de Balotelli, essa semana o Corinthians enfrentou o Vasco e o Vasco com essa vitória de 2-0 acabou afundando ainda mais a equipe paulista no Z4 e já o Vasco começou a subir na tabela. O que vocês destacam sobre essa recuperação do Vasco e principalmente sobre a chegada do Coutinho à equipe vascaína? Cara, sobre esse jogo eu não vou falar muito porque eu acho que seria um tanto quanto vergonhoso eu começar a chorar no meio desse programa. Então, vamos evitar isso, né? Agora, Coutinho a gente sabia que o Coutinho ia vir pro Vasco em algum momento. Não faz tempo que não joga um bom futebol, mas o Vasco não tem nada a perder com essa contratação, a não ser que teve que contratar todo o ciclo de amizade do Coutinho para que ele pudesse vir, né? Ele exigiu que contratasse 10 amigos dele, mais família inteira. Então o Vasco abriu as pernas pro Coutinho para conseguir fazer com que ele venha. Então pode até ter um êxito ali, o Coutinho pode até vir a jogar bem, mas poxa, se os outros não jogarem bem, o Vasco vai ter um problema aí, porque teve que contratar 10 jogadores pro Coutinho vir. Ah, o Vasco se aproveitou, né? Pegou o Inter no caminho. O Inter disse: vai, levanta e anda. O Vasco tá indo agora. Chegou o Coutinho. O Coutinho vai jogar muito aqui no Brasil. Apesar de não estar desempenhando nos outros clubes que tá, no Brasil ele vai jogar porque o nível do Brasil é bem mais baixo, né? Então o Coutinho vai jogar bem aqui no Brasil também. E só mais um ponto, né? Indo ao encontro disso, né? Como o Inter ressuscita mortos, o Corinthians não teve essa capacidade, então está decretado. O Corinthians já está rebaixado, nem precisa jogar mais. Só acompanhar aí até para descobrir que rodada que o Corinthians vai cair. É, o Vasco contratou até a família do Coutinho, né? Então, realmente é uma confiança no que vai render. E eu acho que vai mesmo, sabe? Eu acho que o Coutinho já não tinha mais nível para a Europa mesmo, mas não tem o que fazer. Aqui no Brasil o nível é bem abaixo e eu acho que ele vai deitar e rolar. Mas aí eu devolvo a pergunta pro Gabriel, né? Você abriria as pernas pro Coutinho? Prefiro não comentar. Próximo. E em relação ao Balotelli ali, essa sondagem do Corinthians pro jogador realmente é real? Pode acontecer? Sim, o Corinthians está muito empenhado em fazer a dupla bêbados. Pedro Henrique e Balotelli pelas ruas de São Paulo cambaleando. Pode ser real. Fique de olho. Pô, a gente precisa de um nome para virar o jogo contra o Paysandu no ano que vem. Então eu acho que é uma contratação assim que vem para abalar.
pra acabar a farra. Eu sou muito Balotelli. Eu não vejo a hora, inclusive, de mandar a imagem do Balotelli encarando o Cristiano Ronaldo pro Gabriel quando anunciarem ele. Tô só esperando o anúncio oficial. O Rio e Gol, né? Imagina que da hora o Balotelli desfilando pelo interior do Brasil no ano que vem. Nossa, vai ser muito da hora. Já na Copa do Brasil, os times gaúchos retornaram a campo para decidir quem iria para as oitavas. E no meio da semana a gente teve Desnecessário. Inter e Juventude. Já no final de semana, os confrontos pela Copa do Brasil. Tivemos o jogo da volta de Inter e Juventude, o jogo da volta de Grêmio e Operário, que tinha ficado 0-0 na ida, e também Atlético Paranaense versus Ipiranga, que na ida foi 2-1 para o Ipiranga de Erechim, jogando em Erechim. Na volta de Inter e Juventude, o jogo teve que ser inclusive um pouco mais tarde do que estava previsto por conta da neblina baixa. O jogo acabou sendo bastante polêmico, com o Inter tendo 2 pênaltis a seu favor desperdiçados, e no segundo o árbitro inclusive mandou voltar a cobrança. Mas entre essa decisão para retornar à cobrança, teve a invasão de um torcedor colorado que entrou para tentar agredir o jogador Ener Valencia, que havia acabado de perder o pênalti, e o torcedor acabou sendo agredido pelo atleta Alan Ruschel do Juventude, que foi expulso numa decisão que gerou bastante repercussão na internet. A partida acabou no final ficando 1-1 e o Inter foi eliminado. Enquanto isso, o Juventude avança para as oitavas de final. Antes de perguntar sobre o jogo, eu gostaria de saber de vocês sobre essa decisão do árbitro de expulsar o atleta do Juventude, se vocês estão de acordo com o vermelho para o jogador do Juventude, que foi só defender o seu companheiro de profissão. Cara, é um absurdo essa expulsão. Assim, pode até falar, tá na regra, tá na frieza da regra, mas, cara, vai tomar no cu. Tem que ter um mínimo de bom senso. O cara foi defender o rival e ainda foi expulso, velho. Tipo, não tem um mínimo de bom senso do árbitro. E foda-se a regra, caguei pra regra, mano. Tem que ter um bom senso. Pô, o cara invade o campo e você não pode nem se defender, você tem que apanhar quieto. Cara, é absurdo essa expulsão. Realmente é absurdo. É, assim, o juiz fez o que tá na regra, né? Ele Muito não, obrigado. até teve especialistas da arbitragem falando isso, né? Que o árbitro, ele não pode utilizar do bom senso para isso, que é absurdo, realmente. Mas eu acho que abriu uma brecha para os caras exatamente focarem nesse ponto e mudar esse aspecto. Porque o cara ele defendeu o jogador do Inter e ele foi expulso. Isso é um absurdo de verdade. Então, acho que isso tem que ser revisto porque isso abre um precedente gigantesco. Imagina, o torcedor vai invadir o campo, vai brigar com um torcedor, com um jogador adversário, e o cara vai ser expulso e ele vai beneficiar o próprio time. Então, isso abre um precedente gigantesco. E tem que ser revisto isso mesmo, do bom senso, porque foi inacreditável o que aconteceu. Cara, precisa ser dito que, assim, com todo respeito, né? Eu não vou defender a agressão aqui, né? Já é um passo acima. Eu zoo, falo do Cristiano Ronaldo e tudo mais, que é engraçadinho e tudo. Mas não tem como, né? Defender a agressão. Mas precisa ser dito. Eu fiz uma pergunta pro Luiz que ele desviou da pergunta durante a semana e eu vou repetir no podcast porque eu quero incomodar mesmo. Eu quero que se lasque. Luiz, se você está com a sua vida em jogo e você tem que confiar um pênalti pro Ener Valencia, você escreve o seu testamento ou você vai ficar vivo? Acho que vamos ter que ir de testamento, né? Complicado. Não, mas é muito do que o Inter já fez, né? O Inter foi atrás de outro centroavante. Foi atrás de dois, na verdade. Porque o Valência, em momentos decisivos, tá complicado. Tá certo, ano passado, na Libertadores, por exemplo, ele fez 3 gols contra o Bolívar, ele fez gol contra o River Plate. Então foram 2 momentos decisivos que ele apareceu. Mas aí contra o Fluminense, ele falhou em 2 ou 3 vezes. Então ele não é confiável. Até por isso que o Inter foi atrás do Borré e do Alário. Então, se depender, confiar a tua vida a Ener Valencia, é complicado. Acho que tu vai ter que assinar um testamento porque não vai acontecer. Respondido, Clebão? Respondido, respondido. Tá certo. É, eu só espero que o Borré não te decepcione, né? Porque vai ser muito fácil chamar ele de Burré, caso ele vá mal, já que o Alário já é o salário, igual o Nico avisou a gente no grupo. É, Aliás, nós aliás, Temos o Falência, o Salário e o Bagré no Internacional como atacante.
Inclusive, 2 desses já cravaram o time do mediador e ele tem muito ressentimento por causa disso. Desse detalhe a gente pode pular para a próxima pergunta. Essa é a segunda eliminação do Inter na temporada para o Juventude. O Inter já tinha sido eliminado no Campeonato Gaúcho na semifinal. E eu gostaria de saber qual o destaque do jogo após essa eliminação do Inter e também sobre essa mais uma eliminação do Inter para o Juventude na temporada. O destaque é freguês, né? É aquela música. Já virou freguês. Então, assim, o Inter vem passando maus bocados na mão do Juventude aí, mas não só do Juventude, né? Vamos ser sinceros. O Inter já vem sendo eliminado nos últimos anos aí pelo Globo, pelo Vitória em casa, então o Inter é isso aí, minha rapaziada. Desculpe, Luiz, mas nos últimos anos o Inter é isso aí. O Inter é um ciclo. Eu vou explicar para nossa audiência que não tem muito contato com o Inter, talvez. O Inter ele começa o ano prometendo que vai ganhar alguma coisa, tem um time razoavelmente bom. Esse ano tem um bom time mesmo no papel. Aí ele é eliminado no Gauchão. Aí ele é eliminado da Copa do Brasil para um time horrível, como sempre, sendo Globo, Vitória, Juventude. Qualquer um desse nível, desse padrão. Ele é eliminado. Acontece. Daí agora, provavelmente, o Inter vai começar a jogar bem, vai passar na Sul-Americana, vai deslanchar. Aí as pessoas vão pensar, não, vai ganhar a Copa Sul-Americana. Aí ele vai lá e vai perder para qualquer morto que aparecer pelo caminho. Eliminado novamente. Não cansado disso, o Inter vai alinhar no Campeonato Brasileiro no final. Vai melhorar, vai começar a jogar bem, vai dar uma esperança ali, vai chegar na Libertadores. Vamos dizer assim, que título eu acho que vai ser difícil. Mas daí no final ele vai passar alguma vergonha, ele vai dar jeito. Porque o Inter é um ciclo. Ele dá esperança e ele tira. Ele dá esperança e ele tira. Isso é o Internacional e ele odeia o seu torcedor. Então tá tudo dentro do planejamento dos últimos anos. Isso foi um desabafo, não foi nenhum comentário, foi um desabafo já. Só faltou ele chorar no final. E agora, pra gente continuar falando de Copa do Brasil, a gente teve ainda no sábado Atlético Paranaense e Ipiranga, que se enfrentaram em Curitiba e o Atlético acabou levando a melhor. Venceu por 3-0 e após perder por 2-1, está classificado para as oitavas também. Já no domingo, às 11 horas da manhã, Grêmio e Operário se enfrentaram. O Grêmio saiu vencendo por 1-0, tomou o empate, mas 2 minutos depois do empate já estava vencendo de novo. No segundo tempo, a equipe chegou no terceiro gol, fechando assim o placar de 3-1 e também está nas oitavas de final. Algum destaque sobre esse jogo e essa classificação do Grêmio pode dar tranquilidade para o Campeonato Brasileiro para a equipe gaúcha? Eu Acredito até que vou sim. atravessar a fala do Gabriel, porque preciso dizer uma coisa. O mediador, inclusive, está nessa lista. Critica o Galdino sempre. Galdino é o craque desse time do Grêmio. Galdino merece ter contratos renovados. É o craque do Grêmio. É o Galdino craque. Depois que ele ouviu o Paulinho Micharia, virou o Ronaldinho Gaúcho dos Pampas. Então, com essa vitória do Grêmio na Copa do Brasil, eu acredito que tira um peso das costas, né? Porque acredito que ninguém queria ser eliminado pelo Operário, e então tira esse peso das costas da Copa do Brasil e agora passa a focar só no brasileiro, em tentar sair do Z4 o mais rápido possível. A gente sabe que o Grêmio tem 2 jogos a menos, mas seria bom quanto antes já sair do Z4, que a gente acredita que o Grêmio vai sair do Z4 em algum momento, não vai disputar até o final esse rebaixamento, mas sair o quanto antes possível para poder focar nas Copas, né? Tanto Copa do Brasil quanto a Libertadores, ou que venha a ser Sul-Americano, talvez. Agora, então, antes da gente dar continuidade ao nosso programa, vamos falar de um dos nossos patrocinadores. Você que é fã de futebol, está procurando a camisa daquela sua equipe favorita e não encontra em lugar nenhum, ou então busca aquele agasalho do seu time de coração, mas na loja do clube está muito caro, chegou agora a Open House Soccer. Aqui você encontra camisas de times europeus e sul-americanos, produtos das principais ligas esportivas americanas e produtos da Fórmula 1, por um preço justo e que cabe no seu bolso. Tudo que você procura de material esportivo você encontra aqui. E para fecharmos, antes da gente dar continuidade, nesse exato momento está acontecendo a final da Copa América. A gente até queria debater já nesse programa sobre o jogo, mas devido a alguns incidentes antes da partida, de alguns torcedores tentando invadir o estádio, a gente vai deixar para debater sobre a final somente no próximo programa. Mas para a gente falar sobre a semifinal da Copa América, nessa semana a gente teve a definição dos confrontos pelo terceiro lugar, teve também as semifinais na terça-feira entre Argentina e Canadá, que se enfrentaram e com muita facilidade a Argentina fez 2-0
venceu bem a seleção canadense com gols de Julian Álvares e Messi, e mais uma vez está na final da Copa América pela 30ª vez em sua história. Já no outro confronto disputado na quarta-feira, Uruguai e Colômbia se enfrentaram e a Colômbia venceu por 1-0, com gol de Jefferson Lerma e assistência de James Rodrigues. Ainda no primeiro tempo, a Colômbia ficou com 1 a menos, com Daniel Munhoz sendo expulso, e no final do jogo acabamos tendo cenas lamentáveis entre jogadores uruguaios e colombianos, que foi parar na arquibancada entre jogadores uruguaios e torcedores colombianos. Eu gostaria da opinião de você sobre os dois confrontos, se foi merecido as duas seleções nas finais, e também sobre a campanha de Uruguai e Canadá nessa Copa América até aqui. Bom, Canadá acabou chegando lá, a gente até citou isso no último programa, ninguém sabe como o Canadá chegou na semifinal, assim. Deu muita sorte de classificar num grupo que estava de boa, depois deu sorte de pegar a Venezuela nas quartas e conseguir passar nos pênaltis, mas assim, tava fazendo hora extra e foi eliminado com facilidade pela Argentina na semifinal. Já do outro lado, grande surpresa talvez a Colômbia ter passado pelo Uruguai. Muitos esperavam que o Uruguai fizesse a final com a Argentina, mas a Colômbia jogou melhor e mereceu essa classificação para a final, num jogo que teve expulsão ali, uma polêmica no final, com brigas e aquelas cenas que a gente ama ver. Mas acredito que, no geral, assim, as duas seleções que jogaram melhor nessa Copa América chegaram na final e agora brigam pelo título. É exatamente o que o amigo Gabriel falou. Canadá não era nem pra estar ali naquela semifinal. Não sei como chegou, porque era horrível a seleção do Canadá. E chegaram as duas seleções que melhor desempenharam. Argentina e Colômbia jogaram o melhor futebol. O Uruguai até enganou a gente no início, até eu levantei esse ponto lá atrás, que o Uruguai ele estava com desempenho alto porque pegou equipes fraquíssimas. Porque o Uruguai pegou a Colômbia e também não apresentou grande futebol. A briga foi muito boa. A briga foi muito boa. Darwin ali, ó, saiu no soco com os caras. Mas chegaram as duas melhores seleções e vamos ver quem vai sair com um caneco. Acho que a gente tava com tudo bem desenhado sobre Argentina e Canadá, né? Foi um jogo na primeira fase que até o Canadá surpreendeu. O Canadá em geral surpreendeu, né? Mas diz mais sobre a Copa América, na verdade, do que do Canadá. Gostei muito também do pessoal dos Estados Unidos falando que os Estados Unidos está muito acima da CONCACAF e a falta de competições como a Copa América prejudicam, né? Então eles esperam ser chamados novamente para aumentar o nível, sendo que o Canadá também foi chamado junto e estava na semifinal, né? Ou seja, o problema é o soccer, né? Não é CONCACAF nem nada. Mas sobre o outro jogo, a Colômbia realmente surpreendeu, mesmo com um a menos, né? Conseguiu manter, chegou na final com méritos e jogando um bom futebol, né? É sempre bom você ver uma equipe que tem o Richard Rios e tem o Arias e tem o Rames que jogam aqui no Campeonato Brasileiro indo longe, né? Que mostra que, tipo assim, né? Não tem nada desse negócio de precisa jogar na Premier League, precisa ser bom, cara. E tá num time bem montado. Algo que o Brasil, por exemplo, não tem. Em nenhum de ambos os casos. E sobre a confusão que teve após o jogo da Colômbia e Uruguai, eu gostaria que vocês destacassem sobre essa briga que começou no campo entre o Borja e o Soares, e depois foi parar lá na arquibancada com os jogadores uruguais defendendo familiares e brigando com torcedores colombianos. Qual a opinião de vocês sobre? E, mais uma vez, cenas lamentáveis numa partida de futebol. É assim, cenas que a gente gosta de ver, né? Vamos ser sinceros. Aqui ninguém precisa fazer demagogia. A gente não é a favor da violência, mas quando a violência acontece, a gente precisa comentar. Então, assim, grandes cenas, momentos marcantes, vão ficar marcados para sempre. Um momento excepcional da Copa América, realmente entretenimento puro. Mas, assim, é longe de falar quem tá certo e quem tá errado. É apenas apreciar esse grande momento. Essa Copa América se apresentou um grande caos nessa etapa final, né? Cara, eu nunca tinha visto um jogador sair na mão com um torcedor, sim. Eu não lembrava de ter visto isso. Aí rolou isso, né, na Copa América. Aí ontem aconteceu na Copa do Brasil. Cara, tá virando uma loucura isso tudo. E hoje, daí, os caras. Tinha gente entrando pela ventilação do estádio na, nos Estados Unidos, cara. O futebol tá virando uma loucura. Eu não sei o que tá acontecendo, mas é um caos completo que tá acontecendo na América. Luiz diz isso, mas ele esquece que o Neymar já socou um torcedor lá na França, né? Depois de ganhar a Copa. Não sei nem se ganhou, se perdeu, mas socou um torcedor. Então, é isso. Como o Gabriel disse, né? A gente não apoia a violência, a gente não quer que a violência aconteça. Mas se a violência se apresentar, a gente vai admirar ela e falar, pô,
muito louco, né? O fato que um padre bateu no Darwin Núñez, né? Tem esse detalhe ainda, né? Era um padre, cara. Que caos completo. E pra gente deixar aquele gostinho de quem te quer mais pro próximo programa, entre, entre essa final aí entre Colômbia e Argentina, gostaria que vocês destacassem esse primeiro tempo e também sobre esse problema que a Conmebol acabou enfrentando mais uma vez nessas competições, do jogo ser atrasado por tentativa de invadirem o estádio, por estarem sem ingresso e por ser num continente americano, lá na América do Norte, nos Estados Unidos. Eu gostaria que vocês citassem também se a segurança falhou e se para outras competições da Copa América deve ser realizada ainda nos Estados Unidos, como foi em 2015, como está sendo esse ano, ou se deve voltar a ser disputado no Brasil ou Olha, no continente. pra resumir, com uma palavra, vai resumir, fraco. Jogo fraco, segurança fraca, organização fraca. Que mais? Até a cerveja deve estar fraca, não sei, mas deve estar. Porque é isso que resumiu. Tudo foi fraco nesse jogo. Sei lá, das 8h30, que começou a confusão ali, que a gente descobriu que o jogo ia ser adiado, até o primeiro tempo foi fraco. Então, assim, para a Conmebol ficar de olho, né? A gente sabe que a próxima Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos. Vamos ver como que as coisas vão funcionar. Mas a gente já disse que o campo não existe, essas dimensões do campo. Eu espero muito que a FIFA não autorize isso na Copa do Mundo, pelo menos nos jogos que vão ser nos Estados Unidos, né? A gente espera que nos outros países não tenha esse problema das dimensões do campo. Mas assim, um país que chama o futebol de soccer não deveria ter competição nesse país. Esse já é um grande presságio de que as coisas não vão dar certo nesse país. Então, assim, tomara que a Conmebol abra os olhos de não fazer mais nenhuma competição lá, porque os Estados Unidos não merecem receber essas competições. O ponto alto dessa noite de final de Copa América é o show da Shakira. É isso que eu tenho a dizer sobre esse jogo de hoje. Eu concordo 100% com o Luiz. Eu só não falo que a palavra é fraca, porque seria um desrespeito com a Shakira, que foi muito bem na sua apresentação, né? Esse pseudo Super Bowl, né? De fazer o show no intervalo, o que, assim, no futebol americano, tudo bem, né? Porque o intervalo lá é longo pra cacete, então tudo certo. Mas no futebol não dá, minha rapaziada. 30 minutos de intervalo num jogo que já foi atrasado, não tem como. É sacanagem demais. Mas também, defendendo aqui também, vai. Vou fazer o advogado. Na Europa acontece isso pra cacete também, viu? Na Eurocopa teve muitas invasões de campo durante todo o torneio. Quase que o Morata não joga a final, porque o segurança deu um carrinho no Morata, pegando o invasor. É, e teve a final da Champions que também teve a mesma questão de ingresso falso, e o pessoal tentando invadir. Então não é só aqui que acontece em todo lugar. Mas realmente é sacanagem isso tá acontecendo hoje. E na semana que vem, a gente vai voltar a falar de Copa América, vai analisar a competição, vai falar sobre como foi a final, esse segundo tempo, e principalmente todo o jogo, voltar a recapitular um pouquinho mais sobre o jogo ser adiado, ter que ser atrasado por conta de invasões. Mas pra gente ir se encerrando, eu gostaria das considerações finais sobre os assuntos comentados e algum destaque que a gente não citou hoje de vocês. Meu destaque final do programa de hoje é bem simples, minha rapaziada. Muito obrigado por tudo, Eurocopa. Muito obrigado, Copa América. Mas agora que venha a janela de transferência. Não vejo a hora. Bom, o destaque não tem como ser outro, né, cara? A gente falou muito sobre a expulsão ali do jogo do Inter e Juventude, se foi justo ou não, mas um assunto que eu tô vendo ser pouco falado é como o Alan Rusch é um bom pugilista. Cara, tem que tacar esse cara no octógono aí, porque ele vai trazer grandes alegrias pro mundo do UFC pro Brasil, viu? Porque um soco daquele, derrubar daquele jeito, realmente a gente tem um grande pugilista ali. Eu senti falta do mediador falando sobre a retomada do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro agora, depois dessa classificação épica e histórica contra o Operário, vai começar agora a remontada no Campeonato Brasileiro. Senti falta disso nesse programa de hoje e espero que semana que vem o mediador venha armado com argumentos sobre essa retomada do Grêmio. Isso provavelmente não vai acontecer, porque provavelmente o Grêmio já vai perder no meio da semana e provavelmente vai perder já na próxima final de semana também.
Mas pra gente ir se encerrando, eu gostaria de agradecer muito ao Gabriel, ao Luiz e ao Kleber que estiveram com a gente até aqui. Agradecer também aos nossos patrocinadores que fazem isso daqui acontecer. E também queria agradecer o nosso público que ficou até aqui com a gente. Infelizmente a gente não vai conseguir falar de Copa América hoje, mas no próximo programa a gente vai falar tudo o que aconteceu nessa final de Copa América entre Colômbia e Argentina. E eu espero que a Colômbia saia vencedora desse jogo. Acompanhe Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal do YouTube. Você também pode acompanhar Achismos da Bola pelo Instagram ou então pelo TikTok e ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima! Acompanhe o Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o Achismos da Bola pelo Instagram e ficar por dentro de todas as novidades.